Sabe essas pessoas que estão ao seu redor e você comumente chama de amigos? Uma coisa eu posso te falar, muito possivelmente elas serão as responsáveis por você não alcançar todos os objetivos que você traçou na sua vida. Pode não ser o caso, mas eu estou falando justamente com as pessoas que ainda não tiveram a delicadeza de analisar quem que elas colocam ou não para dentro de suas próprias vidas. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês não só a influência das amizades dentro do seu futuro, mas também a questão de ambiente. Eu sei que o nosso grande Eslen de la Nogaria fala muito sobre esse tema, né, ambiente, etc, mas eu quero trazer um pouquinho mais profundo sobre essa questão. Não só como o ambiente pode te moldar e fazer com que você não alcance um futuro que você deseja, mas também como que você deve configurar e deve visualizar as pessoas que acabam exercendo certa influência para você. Nesse sentido, desde muito novo, na verdade, eu tive uma certa iluminação sobre essa questão. Porque um dia eu estava conversando com um colega meu, isso eu tinha 12, 13 anos de idade na vida, e eu comecei a pegar uma folha de papel e desenhar vários círculos. Eu desenhei um círculo grandão, depois eu fui circulando ali dentro dele e aos poucos eu fui fazendo um círculo bem pequenininho que ficava dentro de todos estes. E ao explicar, né, esse desenho para o meu colega, eu comecei a formular uma espécie de teoria. Na época eu me achei um gênio depois que eu fiz essa teoria, mas hoje em dia eu vejo que algumas pessoas já chegaram também nessa conclusão. Mas é basicamente de que a sua vida, as pessoas que você coloca para dentro dela são justamente as pessoas responsáveis por construir quem você é. Muito dificilmente você vai conseguir se construir de forma puramente autêntica, de uma forma em que você não é igual a ninguém. Até porque tudo que você traz para dentro, ele foi de alguma forma verbalizado ou trazido ali por alguma outra influência, algum outro ideal, alguma outra pessoa. E eu inclusive concordo muito quando Nietzsche diz que dentro da mesa da minha alma sentam-se muitos, sentam-se vários e entre eles muitos diferentes. Até porque quando você leva isso em consideração, você entende que hoje você é um resultado não só das pessoas que fizeram parte da sua história, mas também sobre os momentos que te construíram. Só que muitas das vezes os momentos são vividos juntos com essas pessoas. Então a gente tem que ter uma delicadeza muito grande de quais serão então as pessoas que nós vamos permitir, né, se aproximar ali e que terão a capacidade de nos mudar, de nos moldar. E é justamente sobre isso que os círculos que eu desenhei com 13 anos de idade queriam dizer, porque o círculo grande, o círculo externo maior, eu queria muito dizer sobre os convívios externos, aquelas pessoas que de vez em quando você encontra, que de vez em quando você troca uma palavra, o seu porteiro, um cara da academia que de vez em quando você fala, eles de certa forma eles têm influência sobre você, mas eles devem de forma muito nítida fazerem parte desse círculo maior, a um ponto em que você entenda que certas frases que eles tragam a ti, caso você não queira trazer eles para círculos mais internos, não podem te afetar de maneira nenhuma, nem racional, nem emocionalmente. E o que eu tô querendo nesse vídeo aqui com vocês, tá? Para quem ainda não entendeu, é justamente você ter a habilidade de olhar as pessoas que estão ao seu redor e entender em qual círculo ela faz parte, quais desses círculos eu posso encaixar ela para ela poder ter ou não a autonomia de me alterar. Porque, de novo, eu estava falando sobre o círculo externo, mas agora, um pouco mais interno a isso, a gente tem o segundo círculo, que seria o de pessoas que você vê de forma mais frequente e que possivelmente, dentro de uma análise sua, você pode sim permitir que traga ali alguma influência no seu lado racional, não no seu lado emocional, a gente vai chegar lá ainda. E quais seriam essas pessoas? Por exemplo, pessoas do seu convívio no trabalho, aquelas pessoas que você obrigatoriamente tem que ver todo dia, que inclusive muitos acabam confundindo isso com amizade, e quantas vezes a gente não vê uma pessoa em que a esposa veio do trabalho, os amigos são do trabalho, a vida das pessoas é do trabalho, e assim, não querendo, claro, né, fazer aqui um pezinho negativo, mas e se algum dia você for demitido? Ou se algum dia você simplesmente parar de ver sentido nessas amizades, tu vai se demitir? Também não vai fazer isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas amizades desse ciclo um pouco mais interno, porque a linha tênue entre você confundir esse ciclo um pouquinho mais interno com o seu ciclo principal é muito alta, por conta de algo chamado convívio. E o convívio ele é muito perigoso, porque eu até falo, né, eu sempre entro nesse lado um pouco mais antropológico, de que nós somos ainda animais, nós ainda somos seres que vivem por meio dos seus instintos. E quando a gente fala sobre convívio, frequência de contato, é como se a pessoa tivesse a chance durante um dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de te mudar.
de trazer uma ideia que é dela para dentro de ti. E às vezes ela não consegue no primeiro dia, mas como vocês vão se ver todos os dias úteis ali durante o trabalho, a chance dela conseguir trazer isso para dentro de ti é enorme. Mas vamos lá, internalizando ainda mais, a gente vê agora o ciclo que eu já chamo que é o ciclo interno. É o círculo que realmente, de fato, você deve e pode permitir que te altere. Mas ele ainda não é o seu ciclo principal. Então você tem que tomar muito cuidado. E essas pessoas, elas são extremamente perigosas. Porque normalmente, como que a gente decide, né? Quem faz parte desse ciclo um pouco mais interno? São justamente as pessoas que você se sente mais à vontade para se abrir, para contar sobre a vida, para falar sobre suas dores, sobre os seus traumas. E quando a pessoa traz um conselho de volta, você tem que entender se essa é uma pessoa que você ouve o conselho para você internalizar e mudar como pessoa, ou se é uma pessoa que quando ela trouxer esse conselho, você pouco vai se importar porque ela serviu muito mais ali como uma ponte de desabafo. Aí tá outro erro que eu acho que é enorme na vida das pessoas. Eu vejo isso se repetir de várias vezes, na minha vida já se repetiu várias vezes, que é da gente não conseguir distinguir as pessoas que a gente desabafa ou as pessoas que a gente conta histórias, conta fatos, justamente esperando qual que seriam as perspectivas dela para conseguir mudar essa situação e te ajudar dentro desse contexto. E tem que ter uma diferença muito grande nessas duas pessoas, porque tem muitas pessoas que de fato elas nasceram para ser pessoas mais abertas a escutar, com uma escutativa mais em dia. Pessoas que realmente elas estão ali para te ouvir, para servir como um amparo. Mas em muitas das vezes uma bengala, quando você realmente coloca muita força em cima dela, ela quebra. E essas pessoas são justamente esse tipo de bengala, elas não têm força para isso. Então as que você deve escolher de fato para conseguir alterar a sua vida são aquelas que por meio daquilo que elas viveram, por meio do embasamento que elas mesmas possuem de vida, toda a expertise, né, a sabedoria, no caso é sabedoria de vida, elas podem sim agregar a você. Elas vão transformar o seu desabafo em, cara, vai por aqui. Dentre tudo isso que você falou, pouco me importa querer te aliviar emocionalmente. E é justamente aí em que eu encontro uma certa iluminação. Porque essas pessoas, elas não querem te ajudar, te dar uma mãozinha para você parar de chorar. Se for necessário, elas vão fazer você chorar ainda mais. E é justamente aí que elas vão conseguir fazer com que você encontre mais iluminação. Mas vocês entendem o quão complexo que essa pessoa deve ser construída para conseguir ter essa habilidade dentro da sua vida? E é justamente essas pessoas que estão no seu ciclo interno. E ainda não cheguei no círculo mais interno. Vocês percebem, existem muitas diferenças. Olha quantos círculos no caso, a gente já passou aqui, e as características, habilidades que essas pessoas podem trazer na sua vida são distintas. E eu ainda nem cheguei no mais interno. E a gente está falando aqui, no segundo mais importante ciclo, que são justamente essas pessoas com as quais eu falei agora, que têm a capacidade de não só ouvir o seu desabafo, mas de absorver e transformar isso numa dica, num conselho, em algo que realmente faça sentido, e não só uma plena consolação do que você vem sentindo. Mas agora, falando sobre o ciclo mais importante com vocês, e aqui eu vou ter muito cuidado no que eu vou falar, porque eu sei o quão delicado pode ser esse tipo de assunto. Agora a gente vai falar sobre as pessoas que têm o poder não só de alterar a sua racionalidade, mas sim as suas emoções. E se você é o tipo de pessoa que permite com que qualquer outra entre em sua vida e te faça chorar, hoje você é fraca. Eu infelizmente estou dizendo isso para você, você é uma pessoa fraca. Porque as pessoas que podem ter o poder de te fazer chorar, de te fazer mudar, de te fazer, que seja, desabar em termos emocionais para depois se reestruturar, são justamente essas pessoas que fazem parte do ciclo mais interno. E aqui eu não estou falando só chorar de tristeza, aqui eu estou falando de chorar por emoções positivas também. E dentro desse ciclo, você tem que escolher pessoas que não só tiveram uma grande carga de vivência, uma grande carga de sabedoria, mas que realmente possuem algo que, sinceramente, eu acho completamente escasso nos tempos atuais. Uma pessoa que tenha poder suficiente de sentar-se à sua frente e se colocar à sua pele mesmo. Uma pessoa que ela sente a dor no corpo dela ao ver você sofrer algum ato. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que você vai ter mais de 2, 3 pessoas assim na sua vida? Você não vai ter. Se você acha que todos os seus amigos estão dispostos a isso, não estão. E é justamente com esse erro, com esse equívoco que você acaba cometendo, que você é levado a certos futuros, a certos objetivos que não eram seus, eram os deles. E você se sente perdido quando você alcançar aquilo. Então é justamente esse ponto mais importante que eu tô querendo dizer para vocês. É o ciclo mais interno, são as pessoas que têm a capacidade de alterar aquilo que é mais importante de você, que são seus princípios, seus valores, suas emoções.
E aqui na minha vida, por exemplo, eu não conto nem numa mão as pessoas que representam isso pra mim. E é claro que a primeira e mais importante é a minha mulher. E eu decidi que ela seja essa pessoa. Em um momento da minha vida, eu parei e falei, essa pessoa vai ser a pessoa da minha vida. E, sinceramente, eu não quero mais. Eu não preciso de mais. E não é porque você tem pai e mãe que eles devem fazer parte desse ciclo mais interno. Tá aí mais um erro. Eu sei que eles se importam muito contigo, então deixe eles ali no segundo ciclo, aquele ciclo que vão ser as pessoas que elas vão te proteger, mas elas ainda não conseguem de fato vestir a pele da sua própria carne, entende? E é justamente aí, mais uma vez, e para enfatizar, que você deve ter mais cautela. E olha, um último ponto que eu acho muito importante trazer aqui para vocês é a capacidade de dizer não, né? A gente tem muito medo de dizer não para as outras pessoas, a gente tem muito medo de acabar magoando, né? Porque você acha, caralho, ela quer me ajudar, né? Pô, se ela quer me ajudar, eu não vou dizer não pra ela. E você realmente não deve dizer não, mas apenas para as pessoas que fazem parte do seu ciclo mais interno da sua vida. Aquele ciclo que quase se confunde consigo mesmo, que é o que eu acabei de falar. Mas agora, as pessoas que não fazem parte desse ciclo, as que você realmente deve questionar quando trazem alguma coisa na sua vida, você tem que sim estar apto a dizer não. E você não vai necessariamente machucar essas pessoas. E você também não necessariamente precisa verbalizar esse não. Você simplesmente pode sim balançar a cabeça, falar que faz sentido, etc. Mas na sua aplicabilidade, na sua vida, você não traz aquele conselho, você não traz aquela vertente de vida. Quantas vezes a gente não tem aquele amigo que se diz ser o seu melhor amigo? E ele sabe que você, por exemplo, tá focado pra, sei lá, passar num concurso, achar uma mulher, que seja, algum objetivo grande, e ele vem do seu lado, cara, vamos beber hoje à noite? Porra, tu é meu brother, a gente precisa desabafar, precisa dar uma descontraída. Não, cara, não é isso que eu preciso agora. Mas tudo bem, vou lá, vou participar, vou aparecer. Chega em cima da hora, fala, cara, aconteceu alguma coisa e não vai rolar. Por quê? Porque aí você tá olhando muito mais pros seus objetivos, pros seus princípios, pra meta que você quer chegar. E eu te garanto, é justamente isso aí, um grande balizador pra você entender em qual ciclo, né, qual círculo que essa pessoa faz parte. Se você vê que a pessoa ela não tem uma empatia dentro daquilo que ela te convida, que certamente vai mudar a sua vida, ela merece estar num ciclo mais externo. Então, enfim, gente, finalizando aqui, eu peço e trago vocês para esse convite de organizarem a vida social de vocês, a vida de relacionamentos de vocês, por meio desses ciclos. Nem que você tenha que desenhar isso num papel e escrever o nome das pessoas em volta desse círculo, as quais representam eles. A um ponto também de ficar ainda mais nítido aquelas pessoas que você cuidadosamente não deve dizer não, porque elas são tão importantes, elas são o core da sua existência, elas são a sua alma quase ali em termos de influência, que sempre que elas trazem ali um conselho, uma orientação, você já pode ficar de portas abertas porque você confia não no conselho, você na verdade confia em todo o crivo que ela teve para conseguir trazer essas palavras a ti. Mas enfim, galera, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, era justamente sobre esse tema, né, sobre a influência das amizades que eu queria trazer aqui em pauta, porque eu acho isso completamente delicado. Se esse vídeo fez sentido para você, se de alguma forma trouxe mais iluminação no seu processo de definir quais são as pessoas que devem estar mais próximas a você, deixem um curtir aqui embaixo. Pô, em vários lugares aqui no YouTube a galera fica enchendo o saco de vocês pra curtir. Eu não vou ficar insistindo muito não. Deixa o curtir aqui embaixo, coisa rápida. Se também gostou muito desse vídeo, compartilhe para os amigos que fazem parte daquele ciclo mais interno, que tu realmente quer que eles cresçam ali junto contigo. E espero que de alguma forma eu tenha somado aí na trajetória de vocês. Convido também a assistirem aos nossos outros vídeos, não só sobre esse tema, mas também sobre um leque de outros assuntos que a gente traz aqui para vocês. E eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas então que eu digo agora, eu não sou um coach, não sou um treinador, não sou ninguém querendo deixar o seu mindset blindado. Eu só tô de alguma forma incessante querendo trazer um pouquinho mais de iluminação para sua vida.